Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, graça e paz. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar mais uma vez aqui com você neste canal. Espero que você possa estar aí gostando. Se você já é inscrito no nosso canal, eu agradeço a Deus pela sua vida. Se você que ainda não é, pode fazê-lo agora. Se inscreva no nosso canal. Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Temos trazido aqui a cada semana, conforme a permissão e graça que Deus tem nos dado, algumas reflexões, principalmente baseado nas lições da revista da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que são ministradas em todos os domingos a partir das 9 horas na Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, isso nas Assembleias de Deus Ministério do Belém. Na lição de hoje, lição 10, o tema que nós estamos dando sequência à série de lições ligadas a missões, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje, na lição sobre o tema O Desafio da Janela 1040. Nós vamos estar trazendo aqui para você um entendimento do que significa essa janela 1040. Nós vamos pontuar aí os desafios que essa janela 1040 tem e vamos também concluir essa lição trazendo aí, elencando, melhor dizendo, estratégias que possamos utilizar para alcançar esses países que estão envolvidos dentro dessa janela 1040. Dentro aí da foto que a revista traz de ilustração logo no início, temos aí um retângulo envolvendo aí uma série de países. Esta é uma amostra de um número de países que estaremos abordando dentro dessa lição. Entre esses temos aí Arábia Saudita, Guiné-Bissau, Albânia, Filipinas, etc. São inúmeras. A revista chega a mencionar algo em torno de 67 nações, que englobam essa janela 1040. Ela, já adiantando aqui, traz esse tema, essa expressão, que na verdade traz aí uma ideia de um espaço mais delimitado, mas nós sabemos que ela simplesmente é uma amostra daquilo que tem ocorrido, em todos os demais países, com maior ou menor proporção. Mas esses aqui estão, nós estaremos comentando, inclusive utilizando-se de um pouco do auxílio de um site especializado, conhecido como Missões Portas Abertas, que tem aí elencado quase 50 países aí mais relevantes dentro desse tema de desafio, onde perseguições severas e importantes têm ocorrido. Essa janela 1040, ela tem essa expressão, como eu estava dizendo aos irmãos, queridos ouvintes, pois ela está aí posicionada entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, e demarcando aí dentro do que a revista traz, entre o norte da África e até o leste ali da Ásia. Mas como nós colocamos aqui hoje, se você observar, até mesmo pelos sites especializados como esse que eu estarei trazendo para você aqui, uma figura um pouco mais à frente, vamos estar mostrando a vocês que existem ali já países da América dentro desse ranking de países que tem aí extrema perseguição. É um dado atualizado do ano de 2023, que através da contribuição, desde já nós agradecemos as Missões Portas Abertas, disponibilizar para que nós possamos acrescentar e abrilhantar aí o entendimento desta reflexão. Nós vamos estar estudando como base bíblica o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 20, onde vai nos falar sobre a expressão, a partir do versículo 10, em destaque aí das armaduras espirituais. E vocês vão entender o porquê esta leitura está inserida dentro desta base, desse estudo, desafio da janela 1040. Eu acredito que você já entendeu, a expressão dessa janela 1040, representa aí um número de países que estão aí em destaque. Obviamente que não é simplesmente para determinar o número de países, mas as razões que esses países estão inclusos nessa demarcação geográfica. Países em que encontram dificuldades severas, desde o lado humano, como também dentro dos desafios de grandes perseguições. Nós vamos entrar em mais detalhes para você daqui a pouco, dessas necessidades e dessas perseguições que envolvem aí, e principalmente assuntos ligados aí a problemas de países que se restringem para que a mensagem do Senhor
o Evangelho de Cristo seja anunciado às pessoas que ali estão. Mas vamos para a leitura bíblica em classe. Ela nos ajudará ao longo do desenvolvimento da nossa reflexão e comentário a nos lembrar, dentro da palavra de Deus, quando assim citarmos as referências, você já tem aí tido a oportunidade de ler. Quiser ler comigo, vou colocar para você na tela, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura espiritual, armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou ler novamente o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Guarda bem isso. Cingindo vossos lombos com a verdade, e vestidas a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho. Guarde isso, calçados os pés na preparação do Evangelho. E sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, Paulo diz, escrevendo aos Efésios, peço que orem para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então temos aí essa leitura bíblica em classe, Trazemos também aqui um enfoque para você, a verdade prática dessa lição, que fala sobre a janela 1040, coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Desafio esse que o apóstolo Paulo ele ministrou, e em Romanos capítulo 15, versículo 20, temos o texto áureo que ele diz que desta maneira eu me esforcei por anunciar o Evangelho, não aonde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Chamo aqui a atenção para o texto desse momento, o destaque, a maneira que me esforcei por anunciar o Evangelho. Esse ponto desse texto áureo, Romanos 15, 20, remete-nos a esta responsabilidade e importante reflexão, que não podemos deixar de falar, que nós devemos, dentro desta proposta de missões, onde nós estamos aí à busca de ir até os confins da terra, pregar o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, requer-nos esse posicionamento de esforço por anunciar o Evangelho. Por isso, nessa lição, nessa semana, nós aqui estamos para falar a respeito desse grande desafio da evangelização mundial, que é chamada a janela 1040. E esse texto de Efésios 6, 10 a 20 que acabamos de ler, nós percebemos aí que nós estamos, queridos amados irmãos e ouvintes, numa imensa batalha espiritual que tem escravizado aí muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. E assim, essa janela 1040 acaba apresentando dois desafios muito grandes. Temos aí a estudar com mais profundidade os desafios da área humana, a necessidade humana por si só. Você vai observar aí a grande população, grandes desafios que essas regiões possuem, cidades chamadas megalópolis. Nós vamos ver aí também a perseguição contra a própria igreja, contra aqueles que, como corpo de Cristo, se empenham em levar a mensagem de salvação a outros povos, realizando missões transculturais. E assim, os países dessa janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados, como já falamos, ao Evangelho. Então,
Nós temos Igreja do Senhor, dentro desse quadro, nessa lição, desafio da janela 1040, vamos apresentar aí as maneiras como nós podemos ajudá-los a enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial, principalmente dentro dessas regiões. Dentro do nosso primeiro tópico, que vai falar sobre uma batalha espiritual chamada 1040, temos 3 itens: uma verdadeira batalha espiritual. Segundo item, nessa batalha nós devemos usar armas espirituais. E no terceiro item desse primeiro tópico, vamos refletir sobre enfrentando a batalha espiritual na janela 1040. O que temos a destacar dentro deste primeiro item? Como já o texto bíblico que nós lemos em classe, nós temos aí que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Se é uma batalha espiritual, todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, e essa batalha espiritual é contra o inimigo das nossas almas. Os dois lados, temos o inimigo das nossas almas, e do outro lado nós temos Cristo e a sua igreja, o seu povo chamado, sabendo que nós temos entendido, já estudado durante esse trimestre, que missões, ela está intrínseca dentro da natureza de Deus, que desde o Antigo e Novo Testamento nós temos aí estudado a importância do quanto Deus ele tem revelado a sua vontade, o seu amor, o seu carinho, e a responsabilidade dessa missão, na grande comissão que ele determinou, para que nós fôssemos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que felizmente não crê, ele já faz a sua escolha, e tem aí então a sua escolha estar distante de Deus. Deus ele ama e ele quer que todos estejam com ele também por amor. Não é nada forçado. A razão pela qual o próprio Cristo, dentro do relato do Evangelho de São Mateus, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras passagens ele acrescenta: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É quem quiser, não é obrigatório. Mas, se nós tomamos a decisão, como membros do corpo de Cristo, estar com ele, de forma geral ou de modo geral, nós vamos estar guerreando uma batalha espiritual contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás. E é por isso nós estamos sujeitos aí aos ataques. Todas as nações que são alvos do amor de Cristo, na qual os missionários são levados a levar a palavra do Senhor, estarão em constante batalha, os missionários, as pessoas, contra esse arqui-inimigo. Nós temos aí, à luz do texto que nós lemos, que ele arma ciladas, e que nós, para realizarmos esta grande obra, nessa verdadeira batalha espiritual, nós temos que estar aí preparados. Então, é muito importante nessa perspectiva missionária, no campo de batalha, nós enfrentarmos aí com muita dedicação, zelo, estando preparados dentro da vontade de Deus, seguindo as orientações e da proteção que ele nos dá para vencer essa batalha. Nós devemos então ser prudentes ao aceitar as armaduras selecionadas, as armas adequadas para lutarmos esta batalha espiritual. Segundo o item dessa lição já fala sobre isso. Devemos usar então armas espirituais, não são armas físicas, carnais, como alguns pensam. A partir do versículo 14 da leitura que nós lemos, nós tomamos conhecimento aí a respeito de algumas armas espirituais que Deus tem dado e colocado à disposição dos salvos para participar dela com grande eficácia. Nós vamos observar aí a figura do cinturão dentro da armadura de Deus, que na verdade representa aí a verdade que nós devemos ter, e a verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Orando ao Pai, em São João 17:17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então nós podemos entender dentro dessa representação que cada componente da armadura de Deus nos dá, reflete aí a uma verdade espiritual, qual nós devemos estar calçados, firmados. O cinturão fala da verdade, a couraça fala da justiça, fala da vontade de Deus, os sapatos na
formação da armadura está relacionada à prontidão para pregar o Evangelho. Temos ainda a espada, que representa a palavra de Deus. Ela nos ajuda a combater aí todos os ataques do inimigo, né? Enfrentar-nos, guerrear-nos. Temos aí também um exemplo do próprio Cristo vencendo pela palavra, né? Quando ele foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4, ele fez alusão à palavra de Deus, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enfim, teremos outras ferramentas, a fé, o escudo da fé, com a qual nós apagaremos todos os dardos inflamados do inimigo, né? Então, entendendo aí que essas armas são espirituais, nós devemos buscar em Deus, na sua santa palavra. Não é diferente, então, para essa janela 1040, onde nós já temos colocado aqui para vocês, né, na introdução, os desafios da área humana e da área de perseguição. Essa batalha espiritual na atualidade, chamada janela 1040, já temos colocado para vocês o que ela significa. São quase 67, segundo a lição, 67 o número de nações marcadas aí por uma extrema pobreza, também pelo fechamento quase que total da evangelização. E é interessante, um dado interessante para nós, que nessa região concentra-se a maior parte dos povos não alcançados de pessoas. Ali vivem mais ou menos, dentro dessa área, em torno aí de 4 bilhões de pessoas. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, né, a população mundial está beirando quase 8 bilhões de pessoas. Poderíamos dizer aí, de uma forma mais atualizada, que quase metade da população mundial reside ali naquela região. E todos esses, né, passando situações desses desafios, que nós estaremos aqui abordando com mais profundidade no tópico 2. Tá? Nós temos aqui a informação também que é dentro dessa região demarcada pela janela 1040, ali encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo. Destacamos aí o islamismo, também o budismo e o hinduísmo, né? Entendendo que há uma forte rejeição grave, chega a provocar aí, já tem provocado às vezes a morte de muitos missionários que estão ali semeando a palavra de amor de Cristo Jesus, mas esses povos, muitos dominados aí por grupos terroristas, têm se envolvido dentro desse projeto de tentar aniquilar o povo de Deus, aniquilar ali a história, em que tem confirmado o amor de Deus, não só para aquela nação, mas por toda a humanidade, pois Jesus Cristo, ele nasceu ali na região da Judéia, um bom judeu, ele viveu, ele padeceu, ele cumpriu a vontade de Deus, ele morreu na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade. Assim como temos visto desde o início desse trimestre, Jesus Cristo, ele é o prometido por Deus Pai, nasceu da descendência também de Abraão, de Isaac, de Jacó, lembrando da promessa que Deus fizera a Abraão, que na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. E em Cristo nós temos essa promessa cumprida, né, a todos os povos, e que alcança também a mim e a você aqui. E é com grande tristeza que nós às vezes comunicamos que as necessidades desses países, que ou não aceitarem, melhor dizendo, né, ou por estarem continuamente rejeitando esta verdade que liberta, que é Cristo, porque quando a gente conhece essa verdade, conhecereis a verdade vos libertará, e essa verdade é Cristo, muitos ainda têm vivido numa situação lamentável, de rejeição contra Cristo, e reflete também dentro da sua sociedade as consequências daquilo que eles têm escolhido. Mas, independente da situação, nós temos que, e cremos que há pessoas ali sedentas, que querem abraçar uma esperança viva e verdadeira, que é Cristo Jesus, para a solução e salvação dos seus pecados, garantindo uma vida eterna, e por que não dizer também viver paz, viver uma vida mais sossegada. Infelizmente, eles não têm tido essa situação. Nós estamos estudando, refletindo sobre esses desafios,
já conhecendo agora nesse primeiro tópico, que essa batalha que nós temos, ela é espiritual, que ela é atual, né? Que ela vem e que ela só pode ser combatida com as armaduras de Deus. Por si só nós não temos conta de fazer. Se nós pensarmos em usar as nossas armas conforme o nosso jeito, não teremos sucesso para vencer esta batalha, mas que com a armadura de Deus nós vamos ter, para a glória do nome santo do Senhor Jesus, vitória. O fato é que todos nós devemos ter ciência desta responsabilidade e de nós estarmos continuamente orando, contribuindo e também fazendo parte daqueles que se deixam ser tocados pelo Senhor para enfrentar esses desafios ali. Nós vamos ver mais detalhes no tópico 3 dessa lição, como nós poderemos estar ajudando. Mas dentro do tópico 2 agora, falando sobre os principais desafios que essa janela 1040 tem, nós comentamos na introdução dessa lição os desafios da necessidade humana, né? Nós temos aí já pontuado sobre uma inúmera, quase que metade da população mundial residindo, morando dentro desse perfil, dessa demarcação, né, geográfica, por assim dizer, né? Mas o fato é que nessas cidades, para entrar em mais detalhes, as maiores megalópolis, conhecidas como cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão aí dentro desses países demarcados por essa janela 1040. Então, você veja aí que a superpopulação, que em algumas cidades conhecidas como megalópolis, acaba trazendo aí com o seu número, né? É uma densidade demográfica considerável, né? E as cidades, elas acabam tendo ali por consequências, né? O segundo ponto em destaque da lição: pessoas ali enfermas, são na escala de bilhões de pessoas enfermas, muitas inclusive vítimas de guerras, pessoas que vivem ali sobre essas calamidades e ao mesmo tempo tendo aí as restrições, as dificuldades, impossibilitadas de conhecer aí o poder transformador que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo traz, que acaba prejudicando o desenvolvimento, o seu erguimento dessas pessoas. Muitos esquecem que o próprio Cristo, como já citei aqui, ele venceu o inimigo, trazendo uma palavra, quando ele foi tentado a transformar pedras em pão para comer, depois que teve ali 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, e ele respondeu ao inimigo das nossas almas: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com esse impedimento, impossibilitados essas nações de conhecer ali o amor de Deus, o Evangelho do Senhor, eles acabam vivendo subnutridos, pois não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Umas regiões que têm uma superpopulação, né, alcançadas por grandes dificuldades aí, de grandes enfermidades em bilhões de pessoas, né, não tendo condições de realizar ali adequadamente os tratamentos, vivem sob calamidade e impedidos de se alimentar da palavra de Deus, o homem tende realmente a definhar. Nós temos então as necessidades financeiras que redundam, pessoas que estão aí com grandes dificuldades, pois principalmente em momentos pós-guerra, ou muitos que vivendo em guerra, a falta de recurso, a falta de mantimento, a falta de água, para tentar se reerguer dentro do âmbito físico, entendendo que também tem um lado espiritual que eles são restritos. Temos aí então a importância de refletir nessa necessidade, que nós precisamos levar a palavra do Senhor. Aqui na lição, não pode falar para nós, e reforçado dentro do que o texto bíblico também nos ensina, nós não podemos deixar faltar o quê? O amor. Não devemos faltar o quê? A consciência em relação a essa necessidade em que essa população que mora dentro dessa janela 1040, que ainda permanece fechada, pela mensagem do Evangelho, quando aquelas que não são fechadas totalmente, ainda que não exista uma lei decretada com relação à religião em alguns outros países, nós vemos normalmente aí a dificuldade ou a perseguição, nós vamos falar agora no segundo item desse, muito severa,
que tem impedido as pessoas de dar manutenção no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Porém, com tudo isso, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, quando nos faz a refletir sobre aquela passagem, quem há de nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, a perseguição, as lutas. Você vai ver lá uma série de coisas que não podem separar-nos do amor de Cristo. Então, independente dessas necessidades de superpopulação, independente dessas necessidades de grandes, uma região que tem ali uma concentração enorme de pessoas enfermas, de pessoas vítimas de guerra, de pessoas ali que vivem sob calamidades, elas não podem ser impedidas, porque nada nos separará do amor de Cristo. E nós precisamos, como servos de Deus, membros do corpo de Cristo, instrumentos que o Senhor chamou para ser usado na sua obra, com as armaduras espirituais, batalhar contra as astutas ciladas do inimigo, ficar firme e de forma prática, sermos instrumentos da parte de Deus, como nós vamos ver no tópico 3, para ajudar e socorrer essas pessoas que também são alvos do amor de Cristo. O desafio da perseguição, embora essa expressão perseguição, nós vamos ter na próxima lição um tema específico da perseguição da igreja, dentro dessa janela 1040, dentro dessa lição, que mostra aí o segundo desafio maior que temos da janela 1040, a gente deve mencionar aqui já de prontidão, desde já. Encontro ali, dentro dessa região, segundo a lição, nos dado aí, nações de alto índice de perseguição religiosa. Essa perseguição não é novidade, essa perseguição, o próprio Cristo, Mateus capítulo 23, versículo 34 ao 37, ele fala sobre a perseguição do servo de Deus, que haveria de existir, muitos deles vindo da classe religiosa, muitos deles vindo de pessoas tidas como fazendo algo agradável a Deus, fazendo obra de Deus, mas maniatarão, açoitarão, levarão prisioneiros aqueles que têm sido instrumento da parte do Senhor para levar a verdadeira mensagem de salvação. Muitos seriam aprisionados até mortos por causa do Evangelho. Então, nesse sentido da perseguição, segundo as informações que, inclusive, as missões Portas Abertas, esse é um site específico, eles declaram que essa janela 1040 há países que perseguem cristãos nos dias atuais também. Reflexo desde aquilo que na época de Cristo já ocorria, por meio de leis que tiram aí a liberdade, levando pessoas, muitos à prisão, alguns à tortura e até à morte. Outros países, como já colocamos aqui, embora não tenha essa leis quanto à prática da religião, eles acabam perseguindo a igreja por meio do governo, por meio das famílias, da sociedade, cultindo aí mentalidades progressistas que, em vez de ajudar o povo, tem aí, na verdade, desconstruído a estrutura familiar, procurando trazer aí, através das leis, inclusive legalizações de drogas, legalização de aborto, ou seja, a perseguição religiosa é um grande desafio nessa janela 1040, mas ela é simples uma amostra daquilo que tem acontecido em muitos lugares do mundo. Antes de passarmos para a lição, o comentário da lição, aí o tópico 3, onde nós vamos abordar sobre as estratégias para alcançar aí os países da janela 1040 frente a esses desafios que nós temos apresentado, eu quero trazer para vocês aqui uma lista mundial de perseguição de 2023. Aí são 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Esse material é uma contribuição das missões Portas Abertas, Vou deixar para você aí o endereço do site deles, telefone de contato. Você pode navegar no site e encontrar aí mais detalhes, inclusive fazendo um cadastro ali, você terá acesso aí completo a esse material, onde nós temos aqui os países que incluem inclusive aqui o lado da América. Existe aí a numeração dos países, onde também destaca a cor, onde a cor mais escura é a perseguição extrema, depois temos uma cor um pouco mais clara, um tom aí laranja, um marrom mais escuro, um pouco mais claro, ou vermelho, depende da forma que você entenda da cor.
onde nós temos a classificação mais escura, a perseguição extrema, a mais clara, a perseguição severa. Embaixo aí nós temos aí nesse quadro aí uma lista dos 50 países, onde tem aí uma legenda mostrando os níveis de perseguição, a setinha para cima mostrando aí os níveis de perseguição que tem sido aumentado, a setinha para baixo seria os países onde a perseguição diminuiu, o sinal de igual aonde ela se manteve, e um N, como temos lá no final, alguns países como Camarões, foi acrescentado a Nicarágua, que é aí o de número 50, que fica na América Central. Lembrando aí, como já alguns países já citamos, dentro desses primeiros países está a Coreia do Norte, no índice de perseguição, Somália, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Irã, Sudão, Síria, temos aí a China, Mali, Argélia, Mauritânia, Colômbia, Burkina Faso, República Centro-Africana, e assim vai, Cuba, Níger, temos aí Bangladesh, temos aí Moçambique, temos aí Tunísia, a República Democrática também do Congo, México, temos aí a Turquia, temos aí a Malásia, Tajiquistão, olha aí, Brunei, Cazaquistão e também aqui a Nicarágua. Todos esses que eu citei, você viu que eu saltei alguns, esses todos são aqueles que tiveram um nível de perseguição aumentada. Poucos países foram que tiveram um pequeno declínio, a exemplo do que eles trazem aí do Iraque, teve um pequeno declínio, no nível de perseguição, mas ainda há perseguição. O Catar, o Egito teve também pequenos declínio, Butão, enfim, Omã, são países que tiveram aí um nível de perseguição diminuída, relatos dentro dessa pesquisa que esse site tem colocado. Então, essa proposta que você possa trazer também em sala de aula com mais detalhe, que você possa enriquecer o seu conhecimento e principalmente se conscientizar de que o número de cristãos que tem enfrentado aí um nível de elevada perseguição e discriminação por causa do Evangelho já tem ultrapassado, segundo os dados que constam nessa matéria, ali 360 milhões, o número de perseguição já ultrapassou aí. E segundo o dado aí desse site, cada 7 cristãos, um é perseguido, dentro dessa região, pela demarcação da população. Ou seja, é um índice alarmante e que nós precisamos nos vigiar. Lembrando que aqui são só os 50 primeiros países mais perseguidos. Se for observar, no mundo todo há um índice de perseguição grande, inclusive há quem diga, o país Brasil não tem. Você pode observar aí pelas notícias, pela mídia, pelos poderes constituídos aí, o quanto eles têm batalhado contra a família, contra a fé. Alguns ainda bateram o pé que é um país laico, mas quando se fala a respeito daquilo que é verdadeiro, que é aquilo que é correto, pouco se divulga. Aquilo que é ruim se valoriza, se aplaude. E assim nós podemos ver aí o cumprimento, muitas vezes até no Brasil já, da palavra do Senhor. Aqueles que têm chamado o bem de mal e o mal eles chamam de bem. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa nação. A proposta desse material é para que você possa também se conscientizar e orar e buscar aí a Deus, para que juntos possamos aí ser instrumentos do Senhor para ajudar a salvação, no resgate dessas almas que estão dentro dessa janela 1040, que nós já vimos que já não é mais tão somente demarcada ali ao norte da África, já tem passado para o lado da América, como nós temos visto aí. Temos aí países como o México, como a Nicarágua, temos aí países como a Colômbia, já entrando dentro desse ranking, Nós temos aí também Cuba, entrando dentro dessa referência que nós já estamos colocando aí para vocês. E qual então a estratégia, pastor, que nós podemos traçar dentro dessa necessidade, dessa realidade que nós já temos visto, desse desafio, dessa janela 1040? Até agora,
Já entendemos o que é essa janela 1040. Já entendemos o segundo tópico sobre os desafios, né, dentro da área humana e dentro das perseguições, mostrando através do exemplo aqui dessa contribuição que o site Missões Portas Abertas tem contribuído conosco. Quais seriam as estratégias então para nós alcançarmos esses países dessa janela? O primeiro ponto, nós temos que orar pela janela 1040. Até mesmo com base no texto que nós já estivemos aqui lendo na leitura bíblica em classe, ao final das armaduras de Deus, né, no relato ali do final do versículo 17, começando 18, Paulo fala através do Espírito Santo a nós dizendo, orando em todo o tempo. Então, uma das estratégias para alcançar os países, não só da janela 1040, mas de todos, mas principalmente desses, nós temos que orar em todo o tempo, e não é uma oração qualquer, é uma oração com súplica, um clamor no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança, porque não é orar com súplica agora e daqui a pouco já não ora mais. Não, fala sobre a perseverança e súplica por todos os santos, por todos aqueles, e esses envolvem os missionários que estão ali também, e todos os demais. Paulo chama a atenção para si, que um missionário estava agora em cadeias, preso, pedindo para que o Senhor desse a ele a oportunidade, no abrir da sua boca, a palavra com confiança, para que ele pudesse trazer ali notório o mistério do Evangelho, da Boa Nova, de Cristo Jesus, como mediador entre Deus e o homem, como o único caminho, a verdade e a vida, né, a qual Paulo se reconhecia como embaixador em cadeias, ou seja, representante de Deus ali na terra. O desejo dele era poder estar livremente pregando o Evangelho, e assim como convinha ele falar dentro então dessa primeira estratégia, uma vez que nós tomamos conhecimento dentro desta necessidade, precisamos orar pelos missionários enviados nessas regiões a fim de trazer ali a salvação. São homens e mulheres que estão ali dispostos a se gastar as suas vidas, estarem correndo risco em alguns locais da própria vida, né, diante desse cenário tão desafiador para a evangelização, onde tais quais esses países, nas necessidades da alimentação, de vivermos às vezes em estado de calamidade, sem recurso, resultados de guerra, de grandes enfermidades, eles estão ali também de igual modo passando por aquela necessidade. Então, nossos corações devem estar sensíveis para com a direção de Deus em nossas vidas, para que nós possamos aí atuar, né? Muitas vocações acabam sendo descobertas a partir desse compromisso que, quando em oração, nós como Igreja do Senhor nos colocamos, e aqueles que o Senhor toca, Ele chama, Ele envia, Ele sustenta e Ele desperta para realizar esta obra. A outros Deus toca para contribuir com mais afinidade, a outros o Senhor levanta como instrumento também de oração, por que não dizer fazendo às vezes as 3 atividades. Porque enquanto é tempo, até mesmo nos países que você vive, que possa não estar sofrendo perseguições tais quais essa janela 1040, eu e você possamos nós posicionarmos, enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto temos liberdade, falarmos do amor do Senhor. Não esperar chegar o dia em que há necessidade de mais dedicação e profundidade, tal qual essa janela 1040 está precisando, né? As dificuldades acabam se tornando maiores. Enquanto nós já percebemos que existe uma situação, vamos atuar para eliminar essa situação. Eu trago aqui como exemplo, quando você tem aí uma casa ou mesmo um veículo, um carro, em que naturalmente ele vai sofrendo a sua deterioração pelo tempo, pelo clima, né, ou até por algumas intempéries indesejáveis, um pequeno acidente, alguma coisa, um arranhão. Se nós não consertarmos a tempo, né, que custaria bem menos esforço, e deixarmos acumular um dado momento, né, você poderá chegar à conclusão de que, olha, fica mais caro consertar do que fazer obter um novo, né? Mais fácil, fica muito mais difícil, né, consertar do que é mais fácil às vezes até comprar um novo. Assim então as despesas acabam sendo muito altas.
E em se tratando de ser humano, em se tratando de país, né, não dá para fazer o novo de um dia para o outro, né? Há uma necessidade de restauração contínua, prudentemente agindo, para que nós, através da oração, né, nos deixemos despertar, como o apóstolo Paulo diz, com toda oração e súplica, e vigiando nisso. Temos aí também como estratégia para alcançar esses países, essa janela 1040, a evangelização por meio de ações sociais. Há países, como nós já temos comentado, que para entrar ali, para levar simplesmente a palavra de Deus, você não vai entrar. Mas dadas as necessidades, das situações de calamidade, muitos vivendo frutos pós-guerra, muitas vezes o testemunho, o corpo de Cristo, acaba levando ali um testemunho cristão por parte do amor e do compromisso da evangelização a essas pessoas através da ação social. E aí então a porta é aberta, o acesso a esses países acabam sendo receptivos, né? Essas pessoas que estão ali para ajudar, de outra maneira não estariam, né? Não teriam tanta receptividade. E aí, através do trabalho social executado por meio do minucioso planejamento, né? Acaba sendo aí uma demonstração tanto do nosso amor prático, como também demonstrando aí a oportunidade de poder, através disso, evangelizarmos de forma mais eficaz. Muitas dessas pessoas têm a sua mente já fechada, cauterizada pelo inimigo das nossas almas, e que somente o Espírito Santo, de uma forma especial, prudente, pode, pelo poder do Espírito Santo, convencer essas vidas. Então, uma das outras estratégias, além da oração, está a evangelização por meio de atividade social. E a outra, terceira e última estratégia que a lição traz, e você pode aí, quem sabe, pensar junto com os alunos em sala de aula, outras estratégias que visam contribuir para o melhor aproveitamento dessa área de evangelização, né? Está o terceiro tópico, que traz inclusive uma reflexão para algumas igrejas que já possuem essa atividade, né? Que Deus possa ser glorificado continuamente na vida de vocês. Há outras que ainda, nós vamos ver aqui o terceiro tópico, não praticam esse tipo de ação, possam ser despertadas, né, também para essa grande estratégia, oportunidade que está disponível. Aqui fala sobre a ação médica missionária. A missão médico-missionário traz à humanidade um evangelho apresentado, né, de forma prática, né? Tem um impacto aí um pouco mais íntimo do que com relação à ação social, que também é importante que se faça, né? Sem dúvida é uma obra pioneira na proclamação do evangelho, onde ações práticas acabam transformando vidas das pessoas. É fato, porque a própria Bíblia nos ensina, né? Mateus 9:12, não são não necessitam de médico aqueles que estão são, né? Mas aqueles que estão aí enfermos. E dentro dessa área temos aí também a enfermidade da alma, certo? Que o nosso Senhor reconhecia essas pessoas doentes que precisavam aí de médico. Assim também nós temos aí, através desta estratégia, a oportunidade de enviar ali homens, mulheres que têm habilidade dentro dessa área médica para compor ali esse batalhão enviado por Deus para trazer ali esse apoio a essa janela 1040, pois muitos médicos serão necessários, outros profissionais, inclusive da rede de saúde, né, também são necessários, e a suprir essas necessidades em todos esses países, em alinha estando, né, esse grande amor de Deus revelado de forma prática nesse serviço. Eles podem aí executar aí diversos propósitos, né, lembrando que o médico ele tem um limite. Se for o médico cristão que conhece o seu limite, ele colocará aí em oração, e Deus poderá usá-lo ali de forma maravilhosa, e o nome do Senhor há de ser glorificado na vida dessas pessoas, né? Entre pregar o evangelho falado, mas e pregar o evangelho de uma forma prática nesses países, dessa janela 1040, a lição nos traz essa reflexão, que nós possamos considerá-la essa iniciativa de grande relevância, e orarmos para que Deus continue levantando mais pessoas, missionários, profissionais, para trabalhar dentro desse projeto, né? A lição faz menção aí de que, né, aqui existem projetos já dentro desse propósito, em até formar médicos para
serem enviados a esses países da janela 1040. Essa iniciativa é linda, se realmente ela existe. Eu não conheço de forma prática, não conheço, não posso dizer que já fui ver como que está sendo isso, feito isso, não conheço particularmente, mas quem conheça possa aí, quem sabe, comentar nesse vídeo, né? Talvez trazer aí um link de fotos e informações dentro desse trabalho, né? E assim abrilhantará e ajudará no incentivo de outros estarem praticando da mesma forma essas iniciativas. Então a lição traz aí essas estratégias para alcançar esses países, né? Através da oração, através da ajuda social e também através do envio de médicos preparados para socorrê-los dentro da situação física, mas por que não dizer também dentro da situação da posição emocional. Quantas pessoas, famílias, crianças são abaladas e necessitam de um suporte médico, psiquiátrico, psicológico para suportar as consequências. E por que não dizer agora, principalmente dentro dessa lição, dessa missão que o Senhor nos tem colocado sobre todos nós, de irmos por todo mundo pregar o Evangelho, eles possam anunciar a palavra do Senhor através das suas vidas e muitas pessoas possam reconhecer Jesus na vida daquelas pessoas que estão ali ajudando, socorrendo, fazendo-os entender que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? É uma pergunta que na conclusão da revista nós temos. É uma reflexão que cada um deve fazer. Visto que essa região é uma região grande, desafios para a evangelização mundial. Todos os outros países têm desafios? Têm, mas aqui tem um grande desafio. Por isso é importante que nós como igreja do Senhor, tomemos esse conhecimento. Por isso nós trouxemos aqui, através da revista da CPAD, esta lição com o tema Desafios da Janela 1040. Eu convido a você, ore pelos esses países. Volte aí o vídeo, veja aí os nomes desses países, coloque em oração. É muito importante, para que nós possamos aí trabalhar, orando, à medida que vocações sejam descobertas. Você pode se colocar aí como instrumento na mão de Deus para ser também um canal de forma prática, seja na atuação social, seja aí na evangelização através também do seu serviço, para suporte e resgate dessas vidas, dessas almas que estão aí, quase envolve aí praticamente metade da população mundial habitando ali. Há quem diga quase que 2/3 da população mundial mora ali, e que tem aí carência desse grande amor da verdade do Evangelho através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a palavra do Senhor nos traz. Espero que você possa estar aí conscientes desta sua responsabilidade da evangelização nesta região mundial. Um forte abraço, continuemos orando para que Deus desperte outras vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Finalize essa sua aula pedindo a Deus que o Senhor levante, assim como nós pedimos aqui nesta hora, no nome santo de Jesus, homens, mulheres que possam se colocar na brecha para orar, para contribuir, para fazer missões, também alcançando esta grande região mundial que nós temos aí abordado nesta reflexão. Espero que você tenha aí entendido esta mensagem, que o Senhor Jesus Cristo tenha aí encontrado no seu coração a paz, e a determinação de continuar fazendo a sua obra como membro da grande comissão de Cristo na terra. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até a próxima reflexão.